Olá, pessoal. Vamos começar mais uma série de exercícios de segunda lei de Newton agora. Estamos aí nesse pacotão de dinâmica, leis de Newton, né? Vamos começar aqui com o nosso resumo de sempre. Sempre lembrando que resumo é resumo. O importante é que você assista às aulas, tá legal? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um pacote, uma coisa qualquer, aqui um pacote de livros, né? Uma força F1 atuando nesse pacote, outra força F2 agindo nesse pacote e uma terceira F3, ok? Nós chamamos de força resultante a soma vetorial dessas forças, né? Força resultante é a força que equivale a todas elas. E ela é encontrada fazendo-se a soma vetorial dessas forças todas. Tá legal? Soma vetorial. Não é porque essa é 10, essa é 10, essa é 10, que FR vai ser 30. Né? O módulo dela vai ser 30. Não é assim. A gente tem que relembrar aquelas operações entre vetores. Ok? Muito bem. A segunda lei de Newton nos diz o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso do ponto de vista vetorial. Tá bom? A resultante vetorial das forças é igual a massa vezes a aceleração vetorial. Tá bom? Se eu pensar só no módulo da força resultante, aí eu tiro essa flechinha aqui de cima, né? O módulo da força resultante, módulo ou intensidade, é massa vezes aceleração. Se eu pensar assim na direção e no sentido da força resultante, vai ser o mesmo da aceleração. A direção da força resultante é a mesma da aceleração e o sentido também é o mesmo da aceleração. Isso é basicamente a segunda lei de Newton e nós vamos fazer uma série de exercícios com respeito a ela. Valeu? Olha, para mim é a parte mais importante de toda a física. Vamos ao quinto exercício da nossa lista, que vai ser enorme, porque esse assunto é extremamente importante para vestibulares, para o Enem, para concursos. Valeu? Então tem muito exercício. Esse caiu na FATEC. A equação horária da velocidade de uma partícula em movimento retilíneo e de 3 kg de massa é V igual a 4 mais 2T, com unidades do Sistema Internacional. A força resultante sobre a partícula tem módulo D. Vamos ver. Primeiramente, se essa é a expressão da velocidade, V igual a 4 mais 2T, por se tratar de uma função do primeiro grau, eu descubro logo que é um movimento uniformemente variado, um move. Essa é a famosa equação da velocidade, V igual a V0 mais 2T. Tanto que esse 4 aqui é o V0, esse 2 aqui é o A, aceleração. V igual a V0 mais AT, tá bom? Bom, e é dada que a massa do corpo é 3 kg. Então, comparando essa função horária das velocidades que foi dada com a função horária das velocidades do move, eu tenho então que a aceleração é 2, correto? E se a gente lembrar da segunda lei de Newton, que a gente acabou de revisar, não é? Que força resultante é massa vezes aceleração, a massa é dada. A aceleração acabei de descobrir que é 2, a força resultante é 6 newtons. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Tranquilíssimo, hein? Tranquilíssimo. Exercício da FATEC. Vamos dizer assim, é para esquentar os motores, né? Vem coisa mais sofisticada por aí. Já esse aqui caiu na Universidade Federal de Uberlândia, lá de Minas Gerais, né? No Triângulo Mineiro. Uma força de 3 newtons e outra de 4 newtons perpendiculares. É muito comum esse triângulo, né? 3, 4, e a gente já sabe que é um triângulo, né? Retângulo cuja hipotenusa é 5. É muito comum ele aparecer, né? Atuam sobre uma massa de 10 kg. Se o objeto parte do repouso, sua velocidade ao final de 4 segundos em metros por segundo será. Vamos ver. Eu tenho aqui uma força é dada 3 newtons e a outra perpendicular a ela 4 newtons. Isso é dado. Como é que eu acho a força resultante? Vamos lembrar um pouquinho das aulas de vetores, né? Eu encontro aqui o vetor resultante, que no caso seria a força resultante, usando a regra do paralelogramo. Essa aqui vai ser a força resultante. E o seu módulo ou sua intensidade pode ser encontrado usando o teorema de Pitágoras, tá certo? Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, né? Ou desse, dá na mesma, onde os catetos são 3 e 4. Bom, então,
Usando o teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Isso aqui é 9, 16, a soma dá 25, não é? Ah lá, a força resultante deu 5, como eu havia lembrado, né? Esse é um triângulo muito frequente, é o 3, 4, 5. Bom, ninguém precisaria lembrar disso de cor, né? Mas é bom lembrar que ele é muito frequente. Então eu sei que a força resultante é 5. Lembrando da segunda lei de Newton, que a gente acabou de usar, força resultante é massa vezes aceleração. Eu sei então que a força sendo 5 e a massa sendo 10, porque ela é dada, eu encontrei que a aceleração é 5. Muito bem. Usando agora a função horária das velocidades do move, tá? É dito que ele partiu do repouso. Está escrito aqui, repouso, velocidade inicial 0, aceleração meio, no instante 4 a velocidade é 2. Ele diz instante 4 aqui, né? A velocidade é 2. E, portanto, a alternativa correta é a D, que é o que ele pedia. Qual a velocidade no instante 2? Também é tranquilo, né? Mas não pense que vai ficar nessa moleza, não. A coisa vai sofisticando, né? Vamos lá, esse aqui caiu na Universidade Federal do Espírito Santo. Um bloco de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sob a ação de uma força constante de intensidade 20 newtons, conforme indicado na figura. Desprezando-se o atrito, calcule o módulo da aceleração adquirida pelo bloco. Bom, vejam vocês que eu tenho aqui uma força inclinada e apenas uma parte dela vai contribuir para o movimento, só a componente horizontal. A componente vertical não, porque ela não está na direção do movimento. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu vou desenhar aqui um eixo X e um eixo Y. Se esse ângulo é 60, esse aqui também são alternos internos. E se a gente lembrar um pouquinho sobre decomposição de vetores, né, eu posso dizer que essa componente horizontal, que é aquilo que a gente chama de fx, é o f cosseno de 60, né? É o fx. Se vocês não lembrarem disso, dêem uma olhada lá na aula sobre decomposição de vetores. E esse outro pedaço é o fy, seria f seno de 60. Só que apenas esse pedaço aqui contribui para o movimento. Esse outro não. Ele prensa o corpo sobre o chão, mas ele não ajuda no movimento horizontal. Então vamos lá. O F é 20, a massa é 2 e eu quero aceleração. É o que pede o exercício, tá bom? Bom, calculando então a força resultante, que é o F cosseno de 60. Ela é a única, tá certo? Que contribui para o movimento. Ué, não tem mais? Tem essa, tem o peso, mas essas outras se anulam porque não há movimento nessa direção. Só há movimento nessa direção. Então, a força resultante é só o F cosseno de 60. O F vale 20, cosseno de 60 é meio, eu descubro que a força resultante é 10 newtons. Mas força resultante é massa vezes aceleração. Ela é 10, a massa é 2, achei que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Nós fizemos 3 exercícios, são simples, mas nós temos uma série enorme pela frente. Valeu? Espero que vocês tenham entendido bem. Peço aí que, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem um like aí embaixo, isso ajuda bastante a gente, curtam nossa aula, nosso vídeo, tá bom? E eu espero vocês para as próximas aulas sobre leis de Newton. Valeu? Grande abraço, gente, e até já já.